E aí, galera, esse não é o canal oficial do Positivamente, mas ele tem total nosso apoio porque ele ajuda a divulgar o nosso conteúdo, né? Mas não se esquece de se inscrever nos nossos canais oficiais que estão aqui na descrição, porque lá tem os episódios completos e um monte de conteúdo exclusivo pra você. Um beijo! E eu me afastei de Jesus com 16 anos. E dos 16 aos 19 eu vivi longe do Senhor, né? Isso cobra um alto preço para quem tem uma promessa no Senhor, né? Com certeza. E eu comecei a namorar com a minha esposa, com a Paulinha, nós vivíamos um relacionamento terrível. Eu entrei na faculdade, eu sempre fui um bom aluno, nunca fui um mau aluno. E eu fui garoto calouro, ganhei garoto calouro da universidade, eu comecei a fazer propaganda de televisão, de rádio. E aí meu coração se desconectou completamente de Jesus, completamente da minha família. E eu tinha trilhado uma pequena carreira de modelo, assim, que tava dando certo. Inclusive aqui em São Paulo, passei em teste pra Malhação na época. Não acredito! É, isso eu nunca, acho que nem contei pra ninguém. Nunca contei no Gente, lugar olha, nenhum. Dave, eu já fiz também teste na Malhação. É. E engraçado isso, né? É, muito. Porque é engraçado eu me imaginar vivendo isso. Imagina, é. E, bom, foi assim. E aí, quando tudo tava perdido, no sentido de, pra mim estava tudo bem, mas na verdade estava tudo perdido. Eu tinha 19 anos e dia 23 de abril de 2009, Uau. eu tive um encontro com Jesus. Não com a igreja. Uhum. Não com alguém que havia sido pintado pra mim pela igreja. Lembra, eu pertenço a uma igreja, eu amo a minha igreja, mas eu tô só dividindo a experiência para que talvez você que está ouvindo agora entenda a profundidade do que é Jesus, de quem ele é. Né? Ele não está preso em uma denominação ou qualquer coisa do gênero, ele é acima de toda a religião, de toda a igreja, é o nome acima de todo nome. Amém. E eu tive um dia muito terrível, muito dramático. E foi como se Jesus tivesse tirado as mãos de sobre mim e tivesse deixado tudo que era de mais difícil para um menino de 19 anos ter que experimentar, aconteceu naquele dia. E foi onde eu me lembrei de todas as promessas do Senhor. Uau. Foi quando tudo aquilo que eu ouvia quando eu era criança fez sentido para mim. Só que parece que não tinha mais esperança, sabe? Sim. Parece que eu tinha perdido tudo. E eu me lembrei de uma Bíblia, que é a Bíblia do meu avô, que tinha ficado de herança para mim, que foi um grande homem de Jesus. Um homem muito temente ao Senhor, muito quebrantado, que ensinou muito para nós. E essa Bíblia não estava no meu quarto. Pô, eu tô resumindo muita coisa. Eu tive vontade de suicídio. Eu pensei em tirar minha vida. Eu tava dentro de uma audiência pública na época da Câmara dos Vereadores da nossa cidade. Eu entrava, eu colocava tufos de papel higiênico na minha boca, assim, eu gritava de tanta dor que eu tava sentindo na minha alma. Meu Deus. E eu me lembro que eu procurei um irmão que passava por mim todos os dias indo pro monte orar. Eu tentei encontrá-lo porque eu queria alguém que orasse por mim. Só que naquele dia não tinha ninguém. A igreja estava com a porta fechada naquele dia. Eu fui na porta da igreja, eu me lembro de ter mexido na pantográfica da igreja. Desesperado. De tanto desespero. E aí eu fui pra casa, peguei essa Bíblia, entrei no meu quarto e dobrei os meus joelhos. E talvez as pessoas às vezes não entendem por que quando eu prego hoje, talvez eu choro um pouco, né? Mas quem foi muito perdoado, sabe? Quem teve um choque com o eterno da maneira que eu tive, entende o que eu vivo, sabe? E eu sempre digo que toda vez que eu prego, eu não sou o orador, eu sou o principal ouvinte porque passou por mim. Amém. E eu dobrei os joelhos e eu gritava no meu quarto. E eu dizia, Jesus, se tem uma esperança, Senhor. Se tudo aquilo que o Senhor prometeu pra mim pode acontecer, eu preciso ouvir a tua voz. Não tem sentido. E aí eu abri a Bíblia e abri em Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Porquanto invocá-lo-ei enquanto viver, cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Então encontrei angústia e tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma. Uau. E aí a palavra diz, o Senhor é bom, justo, Ele salva. E aí eu fechei a Bíblia e eu disse, não pode. O Senhor me ouviu. E eu falei assim, o Senhor está aqui comigo mesmo. Se o Senhor me ouve, fala de novo. Eu estou desesperado. E aí eu fechei a Bíblia e abri. Isaías 60. Levanta-te
e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E naquele dia Uau. Glória a Deus. eu tinha um bloquinho de nota na minha faculdade, de aqueles notinha que você coloca. E eu escrevi assim: o dia que o Senhor Jesus mudou minha vida. E eu coloquei nos textos e eu fiz um propósito com o Senhor de 30 dias que eu acordaria às 3:30 da manhã para agradecer pelo que eu iria viver. Uau. E eu fiz isso. Eu orei 30 dias de madrugada. Eu voltei para Jesus. E eu conheci Jesus de uma maneira que eu nunca tinha conhecido. Eu me lembro que anos depois eu li um texto de Isaías que diz: porque há esperança para a árvore cortada ao cheiro das águas, crescerá e não cessarão os seus renovos. O Senhor Jesus me transformou. Mudou meu relacionamento com a minha esposa, que era minha namorada. Nós namoramos mais 2 anos e casamos. Mudou a minha forma de ver o mundo, mudou a minha forma de tratar a minha família, mudou a forma de viver eu comigo mesmo. Eu era um menino frustrado e eu me tornei um homem.